Boa noite, todos ouvindo. Muito boa noite a todos e todas. É uma honra imensa estar aqui falando com vocês, aqui no Maflubar, na Zona Ouro Centro. Quero agradecer imensamente o convite e a oportunidade para estar aqui abordando um tema que é tão sensível para o nosso país, para o nosso partido, para o nosso maior projeto, para a nossa candidatura, enfim, de Ciro Gomes, que ele carrega isso andando o Brasil de norte a sul, que é para falar um pouquinho sobre um processo que é um dos mais graves e um dos mais assustadores que já ocorreu na história do capitalismo, que é o processo de desindustrialização que o nosso país passa hoje, século XXI, o ano de 2019. Eu vou dar um apanhado geral do que foi essa desindustrialização, do que isso representa para o nosso país. Tem ali na TV alguns gráficozinhos, talvez alguns não consigam enxergar, mas se vocês fizerem um esforço ali, eu vou passar também bem, de uma maneira até meio telegráfica, só para dar para vocês os fatos e só para demonstrar alguns números que comprovam toda a tese e todo o diagnóstico atribuído por nós do PDT, atribuído pela equipe econômica do Ciro Gomes, atribuído também por os militantes, a executiva nacional, que chegou a partir de um diagnóstico correto, um diagnóstico sensível e profundo, chegou também naquilo que a gente chama de PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, ou seja, chegou a propor algumas soluções para reindustrializar o nosso país, recuperar a nossa estrutura produtiva, para a gente poder voltar a gerar emprego, gerar renda, gerar superávit, enfim, e voltar a ter soberania nacional. Então, vou só pedindo lá, eu vou falar alguns números e vocês vão se contextualizando a partir dessas estatísticas. O que eu quero dizer no início, então, para começar esse bate-papo, tá? É o seguinte, é que o processo de desindustrialização do Brasil é um fenômeno que vem acontecendo desde a redemocratização. Você pega o fim da ditadura militar, você entra no processo de redemocratização e ali houve uma conjuntura muito específica. Porque você teve, na década de 70, dois choques do petróleo, no início da década de 70 e no final da década de 70. O que acontece é que esse segundo choque do petróleo, no final da década de 70, ele trouxe uma conjuntura econômica no Brasil que explica um pouco o avanço do neoliberalismo e explica também um pouco desse processo de desindustrialização. O que aconteceu foi que, quando houve esse choque do petróleo, os Estados Unidos subiu a sua taxa de juros, tá? E acabou acontecendo um efeito cascata, ou seja, todas as taxas de juros do mundo inteiro acabaram subindo. Isso que de fato aconteceu. Isso gerou algumas coisas que afetaram diretamente o Brasil. Especificamente, houve uma fuga de capitais, uma fuga de dinheiro, uma fuga de dólar que estavam presentes aqui no Brasil em direção para o exterior, em direção a esses países que elevaram suas taxas de juros. E houve uma segunda coisa que é muito importante para a gente entender. Com o aumento das taxas de juros internacionais, houve um aumento da taxa de juros de financiamento. Taxas essas que o Brasil, ao se industrializar durante a ditadura militar, se utilizou para financiar as grandes obras de infraestrutura do país. Um exemplo é o segundo PND, que foi, vamos dizer, a gente conseguiu esse dinheiro com recursos externos e com financiamentos externos. Isso a taxa de juros flutuante, ou seja, não é uma taxa fixa, pré-fixada, ou seja, uma taxa congelada que a gente já sabe é a mesma do início ao fim do pagamento da dívida. Não, foram taxas de juros flutuantes que chegaram, conforme o aumento das taxas de juros internacionais, a fazer com que a nossa dívida externa se alavancasse e crescesse de forma vertiginosa. Isso gerou a maior crise externa, das contas externas que o nosso país já enfrentou. E por que isso é importante para a gente entender esse processo de reindustrialização? Porque essa segunda crise do petróleo, aconteceu bem na época do final da ditadura, O Delfim Neto foi nomeado novamente ministro, ele foi na época do milagre econômico, foi nomeado ministro do planejamento,
e ele meio que, como ministro do planejamento, acabou dominando ali a política econômica do país. Tinha o ministro da Fazenda, mas ficou secundarizado, como coadjuvante. E aí o que aconteceu? O Delfim Neto aplicou uma política naquele momento para tentar reverter essa crise externa. Então houve um avanço do neoliberalismo no Brasil. Em quais frentes? Primeiro, o compromisso com o FMI, porque a partir desse momento, a partir das cartas de intenções, que eram cartas de compromisso que o FMI fazia, para conceder o empréstimo do Brasil, para o Brasil poder reajustar as suas contas externas, ou seja, as contas do Brasil com o estrangeiro. Então, na balança comercial, ou seja, o Brasil importa e exporta. Esse resultado está aí a conta de juros externos, e é por isso do financiamento concedido pelo FMI. Mas isso veio à custa de um panfleto, ou seja, uma determinação outorga que fazia o Brasil basicamente cortar direitos sociais, cortar direitos trabalhistas, levar sua taxa de juros lá para o alto e fazer uma contração fiscal sem precedentes. E daí também um processo que ajudou a expansão exponencial do nosso índice de inflação. Mas enfim, então houve essas cartas de intenções que o FMI obrigava o Brasil a assinar para conceder o empréstimo, e no mesmo período houve um avanço do neoliberalismo mundial, com Ronald Reagan, com Margaret Thatcher e com aquilo que se convencionou chamar de Consenso de Washington, que foi mais ou menos uma reunião de grandes lobistas, empresários internacionais, banqueiros internacionais, junto com o governo das principais potências do mundo ocidental, que decidiram determinar como que os países da América Latina sairiam das suas crises. E essa cartilha foi uma cartilha colocada goela abaixo, e foi uma cartilha substancialmente para exterminar qualquer tipo de indústria e de soberania nacional que existia no Brasil ou em qualquer outro país da América Latina. É por isso que eu fiz essa contextualização, para vocês entenderem agora esse primeiro gráfico que eu estou mostrando aí. De lá para cá, caiu o regime militar, que deixou a gente nesse estágio da economia. Existiram diversos governos que passaram no Brasil, eleitos pelo voto, mas foi uma coisa interessante. Se vocês acompanharem o gráfico, nenhum deles alterou a estrutura produtiva brasileira. Nenhum deles. Todos eles mantiveram uma linha de abertura econômica, mantiveram a mesma estratégia de política monetária, de política fiscal, e acabaram por, como vocês podem ver, a grande queda do gráfico, acabaram por contribuir com um processo de desindustrialização do Brasil. Isso foi um processo que se agravou conforme o tempo e conforme eu vou colocar aqui algumas conjunturas bem específicas. Pode passar o gráfico. Se vocês olharem aqui, é o mesmo gráfico com o mesmo índice, mas esse gráfico basicamente mostra a participação da indústria no PIB, a parcela da participação da indústria no PIB. Se vocês olharem, a queda vem desde a década de 80, com o final do regime militar, com o início da redemocratização e com esse contexto todo que eu já falei para vocês. Se vocês observarem bem, houve uma queda, parece uma montanha-russa, mas teve um momento ali que só ladeira abaixo, e atingiu o pico aí de aproximadamente 10 a 11% de participação da indústria no PIB. E se vocês resgatarem esse mesmo gráfico, vocês podem ver que em tempos áureos, na maior participação da história da indústria no PIB, o Brasil chegou a quase 30% do bolo da parcela da indústria no PIB. Ou seja, é a porcentagem do tamanho da indústria na produção total de riqueza do país. Então, vem da indústria, vem da agricultura, vem do setor de serviços, enfim, dos mais diversos. Mas a participação da indústria é fundamental, por quê? Porque é da indústria que se produzem os melhores empregos, é na indústria que se pagam os melhores salários, é a partir da indústria que é possível um país constituir uma cadeia produtiva de alta sofisticação, que isso acaba cadenciando também toda uma estrutura de desenvolvimento educacional, desenvolvimento em pesquisa científica.
através das demandas industriais, que as demandas industriais justamente, beleza, no capitalismo, em última instância, visa o lucro, mas as indústrias estão ali para atender as demandas da sociedade humana, para produzir objetos, alimentos, produzir meios de diagnóstico médico, produzir tudo o que nós precisamos para ter uma vida confortável e ter um patamar civilizatório elevado. Pode passar, por favor. Então, só para fazer a última consideração sobre aquele gráfico, a gente pode perceber que não há ideologia nesse fato. Não há. O fato é concreto. O Brasil está passando pelo maior processo de desindustrialização da sua história. E isso é inequívoco. E não houve, em nenhum momento da história, desde a redemocratização do período recente do Brasil, alguma liderança política ou algum partido que propusesse ser rebelde a esse modelo de política econômica. Do PSDB ao PT, de Collor, passando por Sarney, passando depois por Itamar Franco, que tinha ali um momento que era preciso ter uma atenção especial à inflação, a gente até considera, mas depois, longos anos de PSDB e PT no governo, e não houve nenhuma mudança estrutural que pudesse fazer esse gráfico se inverter e acabar com a sua tendência de queda e retomar o seu crescimento. Houve um boom ali, cresceu 2%, no momento onde houve uma grande expansão das commodities, do preço de troca das mercadorias, que a gente se convenciona a chamar commodities, onde houve ali uma expansão um pouquinho, que foi o pico ali em 2006. Desde então, só queda. E isso se agravou profundamente a partir da crise de 2015 no governo Dilma. Eu vou dar alguns sintomas para vocês do que eu estou falando e fatos muito concretos de coisas objetivas para vocês entenderem a lógica de como isso acaba afetando toda a estrutura do Estado brasileiro e também, em contrapartida e como consequência, as nossas vidas. Esse gráfico que eu estou mostrando aí é um gráfico de desembolso do BNDES, ou seja, é a participação do BNDES em relação ao fornecimento do crédito público em relação ao PIB. Se vocês puderem perceber, houve uma tendência ali, se vocês olharem, de leve alta, mas existiu depois uma queda. Em tempos áureos, quando houve só uma tentativa de retomada da participação do BNDES, da importância do BNDES para o crédito público, também nesse período entre 2006 a 2010, chegamos até em 5% de desembolso. Sabe qual é o índice hoje, corrente, 2018? 1%. Então houve uma massiva diminuição da oferta de crédito público. É bom salientar duas coisas. O PT, de uma forma equivocada, tentou oferecer crédito subsidiado do BNDES para financiar obras de infraestrutura, mas não mexeu na taxa básica de juros do Brasil. Isso se mostrou irresponsável e acabou acontecendo um desequilíbrio macroeconômico, que a gente vai poder entender mais um pouquinho para frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia, aí é o gráfico da projeção de investimento público do Brasil. O investimento público é fundamental para a nossa compreensão e para o desenvolvimento da nação. É fundamental. E vocês podem perceber que desde o golpe que houve no Brasil em 2016, ou seja, desde o avanço dessa onda mais neoliberal, de uma forma mais intensiva e descarada, houve sim um ataque ao crédito público e houve também automaticamente um ataque ao investimento público. Existiram algumas coisas que vocês sabem muito bem, que foram as reformas, ditas reformas, para consertar a situação fiscal do Brasil, para consertar a situação orçamentária do país, e que sucessivamente nós ouvimos que essa reforma vai trazer a solução para todos os problemas do Brasil. E não foi bem isso o que aconteceu. Como vocês podem reparar, a oferta de crédito
de investimento público caiu. Sabe qual é a previsão? A previsão do investimento público que foi colocada, foi encaminhada pelo governo federal, direcionada ao Congresso Nacional, para o ano de 2020, 19,3 bilhões de reais. Isso é uma coisa sem precedentes. Sem precedentes. Se vocês olharem no gráfico, só para ter uma ideia de comparação, o Brasil já chegou a investir cerca de 105, 110, 120 bilhões de reais anualmente. E o Brasil agora, sob o governo Bolsonaro, sobre o avanço dessa onda neoliberal, está propondo para o Congresso Nacional uma taxa de investimento de 19,3 bilhões. É a menor já registrada em toda a história do Brasil. Agora você me pergunta assim, Cassiano, por que o investimento público é importante? Por que o investimento público é preciso? O governo não tem que gastar mais, não tem que diminuir os gastos? Negativo. E aí a gente entra na história que eu costumo dizer, que o Ciro sempre diz, que é fundamental a gente diferenciar investimento público, um gasto do governo essencial para cadenciar o investimento privado, para gerar empregos, para gerar, a partir do multiplicador, né, econômico, para gerar retorno de receitas para o governo federal, de despesas que são, vamos dizer, possíveis de serem resgatadas, de serem cortadas e de serem diminuídas. É impossível você atacar com qualquer política contracionista, com qualquer política de responsabilidade fiscal, um investimento público, porque o retorno disso para a sociedade é colossal. Ele vem de uma forma destrutiva e isso gera graves consequências e graves mazelas sociais para o nosso país. Pode passar. Eu vou ler para vocês aqui agora essa parte do slide que é muito importante a gente ler, que é uma comparação entre o investimento público e o investimento privado. Basicamente, é um levantamento do Manuel Pires, que é um economista da FGV, que inclusive eu peguei alguns dados do último fórum que nós participamos lá junto com o Ciro, da Fundação Getúlio Vargas. Muito importante vocês pegarem essa conjuntura. A taxa de investimento público caiu de 4,6% em 2013 para 1,85% em 2017, nível mais baixo já registrado, passando para 2,43% em 2018, com uma leve flutuação ali, depois de a gente ter saído do fundo do poço, com alguma sazonalidade, enfim, passou, né, algumas questões específicas, a gente teve um pico de uma leve alta que nada para se comemorar. Já a taxa de investimento privado caiu nos últimos 5 anos, recuando de 16,85% em 2013 para 13,39%. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que não só o investimento público está caindo, como o investimento privado também está caindo. Os economistas liberais dizem que o ideal, né, dizem de uma forma mentirosa, é que o investimento privado ocupe uma maior parcela, né, dentro do gráfico ali, dentro da pizza de investimentos no Brasil. Isso quer dizer prosperidade. É justamente o contrário, e países como a China estão aí para provar, até mesmo os Estados Unidos, viu? Quem se engana pode pegar lá a fatia do bolo, que lá há muita participação do Estado para financiar inovação, tecnologia e principalmente investimentos que são de alto risco, altíssimo risco, e que na iniciativa privada tem um pouco mais de temor em assumir esse risco. Mas isso só para falar uma coisa, pode passar o slide, porque houve um aumento da parcela no investimento total de investimentos privados. E isso é o que os economistas liberais, durante a pegadinha, sempre falam. Eles sempre falam assim, opa, a parcela de investimento privado cresceu em relação à parcela total do investimento no Brasil. Mas vem com uma pegadinha. Não é que o investimento privado cresceu. Como eu disse no último slide, caiu. Mas é que o investimento público caiu tanto, em que proporcionalmente a parcela de investimento privado ficou maior e ela, em termos gerais, cresceu em relação ao investimento público. E isso eu já posso dar
com esse slide, eu também vou ler aqui. Em termos de composição do indicador, o setor privado passou a ter um peso ainda maior no total de investimentos feito no país, ao redor de 85%. A participação do setor público na taxa de investimentos caiu de 19,4% em 2013 para 11,8%. Sendo que, olha só para você ter um efeito comparativo, no auge do nosso crescimento e expansão econômica na década de 70, a participação do investimento público no país chegou a atingir 40% da parcela total de investimento. Pode passar. Esse aqui está bem pequenininho, está meio difícil, então eu vou ser um pouco mais telegráfico, mas é só aqui dois gráficos muito importantes para a gente compreender todo esse processo. O gráfico de baixo mostra a parcela de investimento do setor da construção civil, e o gráfico também, o azul, o vermelho da construção civil, e o azul é de máquinas e equipamentos. Todos eles com uma grotesca queda. Durante 2006 até 2013, houve uma elevação da participação da construção civil, com financiamentos concedidos pelo BNDES. Houve também algumas obras que foram necessárias, vamos dizer, serem criadas por causa da Copa do Mundo, por causa da Olimpíada, e que houve, portanto, um pico do investimento na construção civil, e isso se refletiu também em obras, no efeito cascata, que a gente chama, com o operador da mão. Também a indústria naval, ela foi reabilitada depois de 2005. Isso. A quarta do mundo. A indústria da estrada naval, exatamente. O Temer acabou. O Temer acabou com ela, exatamente. Geradores eólicos. Sim, sim. Sim. Exatamente. Esses dois setores foram setores muito bem cadenciados, que houve também uma parcela de investimento. Esse gráfico mostra só o maquinário e equipamento em construção civil. Tá? Poderia colocar todos os setores, mas aí ia tomar muito tempo. Mas de fato, esses dois setores foram muito frutíferos. Mas só uma crítica que a gente também tem feito hoje na academia é que talvez o investimento naval no Brasil foi um investimento de muito risco para algo que a gente precisaria teoricamente construir do zero. Talvez esse investimento tivesse sido melhor realizado de forma a pegar esse recurso e investir na construção aeroespacial a partir do modelo da Embraer, para evitar esse déficit, tentar suprir a nossa necessidade de voos intermediários e voos regionais. Isso é hoje uma discussão que tem sido feita na academia, mas você tem razão. O setor estaleiro chegou a bater esse... O setor naval trabalhou 80% pela Petrobras. Mas se não fosse isso, as nossas plataformas vão ser 100% importadas. Sim. Então isso trouxe uma nacionalização. Depois eu explico melhor, com calma. Sim, não, isso sem sombra de dúvida. É que houve depois dessa discussão que está se fazendo hoje na academia, é que a longo prazo houve esse investimento, com a taxa, lógico, subsidiada, mas houve Oi? Houve Mas só para... porque esse ponto é muito interessante mesmo, porque houve essa participação dos Estados Navais que foram os responsáveis por fazer justamente esse crescimento e essa produção nacional, mas isso a depender também muito do preço do petróleo internacional, que viabilizaria esse investimento. Por favor, Felipe, só, por favor, estou conversando com o governo. Só para que esse investimento viabilizaria a partir de uma determinada cotação do preço do petróleo internacional, e isso inclusive acabou prejudicando um pouco o balanço da Petrobras. Mas eu concordo, é um investimento que precisava ser feito, talvez com uma maior calma. A gente não tem condição de abraçar o mundo, mas talvez isso pudesse também ter sido talvez focado já na Embraer, que a gente já possuía uma vantagem comparativa, já possuía um experimento de grande sucesso. Então isso é a discussão hoje, mas você tem razão, com certeza isso foi viabilizado
E sem sombra de dúvida isso produziu bastante emprego, principalmente depois da descoberta do pré-sal e dessas plataformas de maquinário de perfuração, isso feito em território nacional. Mas só para dizer que isso tem um componente que depende, que logicamente você sabe, depende da cotação do petróleo internacional. Eu só vou continuar, mas depois a gente pode fazer na hora das perguntas, a gente pode fortalecer o debate. Perfeito. E aí também tem um outro gráficozinho, bem pequenininho, talvez nem dá para vocês verem direito, mas isso é um comparativo das crises econômicas já existentes no Brasil. Então houve ali, você pega ali crise depois do choque do petróleo, crise, né, da quebra da Argentina, crise da Ásia, e o tempo de duração da recuperação do país. Ou seja, existiu ali, se vocês podem ver, a última, o gráficozinho azul, é onde existe o maior tempo de duração para a retomada da economia. Isso a gente está contando ali mais ou menos em 60 meses, tá? Então isso é só para vocês terem uma noção de que essa crise que nós estamos vivendo hoje é a crise talvez mais grave do ponto de vista interno e a que também a gente mais tem demorado para voltar a recuperar e para voltar a restabelecer o crescimento econômico. Pode passar. Tudo isso, todo esse contexto, vem agravando a questão do emprego no Brasil. Então, a gente tem um gráfico da série histórica, pegando aí a partir de 2018, uma medição, que a gente chegou com um pico de desemprego, pasmem, de 13,9 milhões de brasileiros desempregados, isso registrado em janeiro, fevereiro e março desse ano, tá? Ano de 2019. Agora reduziu um pouco, a gente está em 12 milhões de desempregados, mas também por alguns efeitos que a gente pode falar depois um pouquinho mais para frente. Mas a grande quantidade de desempregados no Brasil é resultado dessa, vamos dizer, dessa política econômica perversa, extremamente infundada e que vem para conseguir reduzir inflação e juros, impondo um custo social elevadíssimo para o nosso país. Pode passar. Isso vem gerando uma outra coisa, que aí é uma coisa fundamental a gente discutir, eu até vou dar uma atenção especial aqui agora, que é o efeito esterese. Esterese. Não sei se vocês já ouviram o conceito de esterese. Esterese é um conceito físico que a física usa muito, discute muito, que nada mais nada menos, ela reflete o quê? Ela reflete vamos dizer, a inflexibilização, ou seja, uma inflexão, uma inelasticidade de determinado material, de um determinado produto, de uma determinada substância durante o tempo. Ou seja, ela permanece do jeito que está durante muito tempo, mesmo com estímulos. Com estímulos ali, ela é muito resistente a estímulos e isso entra no pacote da questão que a gente discute, dessa imutabilidade dessa substância. Isso os economistas apelidaram para explicar alguns fenômenos econômicos que justamente por conta de uma grave crise possuem uma longa demora para se restabelecer e uma longa demora para eles, né, poderem voltar a indicadores mais satisfatórios. Aí é só um gráficozinho, que eu nem vou me ater muito, que é o gráfico do hiato do produto. O hiato do produto é uma diferença entre o PIB potencial e o PIB real, tá? Mas eu vou explicar para vocês mais agora também, por conta do tempo, o que é o efeito esterese e por que isso afeta o PIB potencial. Então esse efeito esterese, e hoje os economistas, houve lá também no fórum da Fundação Getúlio Vargas, e há um consenso, né, debatido entre a academia no Brasil, que o Brasil passa por um momento de esterese em dois setores: esterese no mercado de trabalho e esterese na indústria. O que isso significa? Significa o seguinte, que no mercado de trabalho as pessoas já estão há tanto tempo desempregadas, tem pessoas que já estão há 2, 3, 4 anos desempregadas, que elas não conseguem se atualizar profissionalmente, elas ficam muito tempo longe da sua profissão, elas não conseguem talvez ter a mecanicidade, ter o mesmo padrão de produtividade, elas perdem produtividade, o seu currículo fica defasado, porque uma pessoa que está desempregada, muitas das vezes não tem dinheiro suficiente
para pagar uma requalificação, para pagar um curso técnico. A gente sabe que isso hoje é caro no Brasil, que ainda não virou uma política de Estado pública, tá? Talvez isso seja a coisa mais importante, tendo em vista o avanço da indústria 4.0, enfim, e dos setores tecnológicos, e que essa pessoa, ou seja, ela fica desatualizada. E que ao passar de muito tempo no país nessa recessão e essa pessoa não conseguindo emprego, não pelo seu demérito, não pela sua culpa, mas pelas condições estruturais e de infraestrutura do país, ela não consegue achar emprego, essa pessoa dificilmente vai conseguir retornar para o seu posto de trabalho, no mercado de trabalho onde ela atuava, e também vai ter que fazer uma migração para a informalidade, para abrir um negócio, né? O negócio que a gente chama no Brasil é abrir um carro de pipoca na rua, de pastel, também sem nenhum demérito, mas as pessoas, isso não é empreender, isso não é empreender, isso é sobreviver. A gente precisa dividir muito bem essas palavras para entender que nós estamos passando por um problema industrial e de infraestrutura muito grave, muito sério. A segunda característica da esterese é ela atacar diretamente a estrutura produtiva do país, ou seja, atacar as empresas. O que é o PIB, ou seja, PIB, o IAP do produto? É que as empresas ficam por muito tempo ociosas, né? Não ocupam a sua capacidade instalada, ou seja, elas têm galpões, têm fábricas, tudo, mas ficam tudo ocioso, porque não tem dinheiro e nem segurança para investir, para ter o retorno financeiro almejado e eventualmente o lucro esperado. Então, o que acontece? Ela fica muito tempo ociosa e hoje a inovação é muito rápida. Hoje no mercado tecnológico a gente tem inovação constante, diariamente. E essas empresas, ao ficarem ociosas dessa maneira e tendo em vista a competitividade no cenário nacional e internacional, elas perdem também a capacidade de infraestrutura tecnológica, elas acabam ficando defasadas e tudo mais. E isso gera, né, tanto a esterese do emprego, quanto a esterese das indústrias, das empresas, dos maquinários. Isso afeta muito o nosso PIB potencial. Nosso PIB potencial, basicamente, é o PIB que a gente poderia produzir a partir de toda a nossa infraestrutura, mensurando toda a nossa mão de obra. E isso é diretamente afetado por essa esterese, ou seja, por conta do prolongamento da crise econômica que vai produzindo esses efeitos nefastos para a estrutura produtiva brasileira. Pode passar. Aí, vocês podem ver, tá? O que isso gera. Já gerou desemprego, a gente já viu, já mostrei no gráfico o tamanho do desemprego. Isso vai gerar também algumas coisas que quem é aqui de São Paulo, né, eu acho que essa imagem aí fala mais do que mil palavras, né? Uber rápido, né? Ou seja, você cresce com esses efeitos, destruindo a estrutura produtiva e a estrutura formal de geração de empregos no Brasil, destruindo a indústria. Você gera uma fuga da mão de obra para não virar bandido, né? O ser humano não virar bandido, não se suicidar, não ter que passar pelas humilhações, para ter que garantir um pouquinho para levar para sustentar a família, para sustentar os seus filhos, né? Para sustentar, enfim, a sua casa, a sua residência. Eles precisam sobreviver. E aí você pega quanto de engenheiro que vocês já viram, quanto de analista de sistemas que vocês já viram dirigindo Uber. Quantos? Quem pega Uber aí todo dia e minimamente conversa um pouco com o cara, você vai descobrir a história dele, o extrato social, de onde ele veio. Você vê que o cara tem uma faculdade, tem uma pós-graduação e não acha emprego há mais de 3 anos. Isso é o efeito nefasto dessa estrutura produtiva e dessa política neoliberal grotesca que o nosso país atravessa e que também, de forma irresponsável, a gente não pode ter que fazer autocrítica, foi começada lá atrás de forma irresponsável com o Henrique Meirelles, no Banco Central, com o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, com Palocci no Ministério da Fazenda. A gente tem que fazer autocrítica, temos que fazer. Passando ali, eu vou deixar aqui para vocês também um cenário que já vimos a informalidade, existe também o desalento, existem os trabalhadores desocupados e existem também os trabalhadores subutilizados.
posso explicar cada uma dessas categorias, mas dado, né, o adiantado da hora, a gente precisa cumprir aqui um determinado prazo, mas essas também são qualificações, são características de empregos que também entram, ou de falta de empregos, que entram nessa brincadeira toda, né, com essa hecatombe da estrutura produtiva. Tem a informalidade, enfim, e todas essas subcategorias que eu estou reportando para vocês. Passando por esse gráfico, eu vou ler para vocês aqui também. Não, pode botar lá. Isso, obrigado. Isso aqui é fundamental para a gente entender a tragédia brasileira. Quem não está conseguindo ver, eu vou ler para vocês aí, tá? Segundo dados do IBGE, no trimestre encerrado em junho, isso de 2017, tá? O Brasil, de 2018, perdão. O Brasil tinha 11 milhões de trabalhadores ocupados no setor privado, sem carteira de trabalho, e 24 milhões de profissionais na categoria de conta própria. Conta própria, aqueles, né? Micro e pequena empresa, aqueles caras que estão abrindo o salão de cabeleireiro na garagem para sobreviver, tá? E no mesmo período, tá? Nesse mesmo período desse ano, a gente já existia 10,9 milhões e 22,9 milhões respectivamente, ou seja, nesse mesmo período no ano passado. Então eu estou falando do fechamento do trimestre nesse ano e no fechamento do ano passado, para efeitos de comparação. Então esse número vem aumentando, tá? E isso gera uma outra coisa que é preciso ser falada aqui, pode passar. Toda essa informalidade, toda essa subutilização, todos os trabalhadores desalentados, todos esses trabalhadores da informalidade, todos os trabalhadores desempregados, isso gera, notoriamente, um aumento no endividamento das famílias e dos indivíduos. Ou seja, explode o número de pessoas que não conseguem honrar os seus compromissos fiduciários, os seus compromissos com o carnê das Casas Bahia, com o carnê da Ricardo Eletro, com a Marabras, ou às vezes também entrou, fez uma compra no cartão de crédito, parcelou e muitas vezes o juro é altíssimo, o juro é absurdo, o juro é um assalto, e essas pessoas acabam por não conseguir ter um planejamento, não é nem culpa delas, tá? Por não conseguir ter um planejamento que não é previsível a questão econômica do Brasil, elas acabam entrando no endividamento e acabam entrando nas estatísticas que a gente costuma dizer de brasileiros com crédito negativado e com nome sujo na praça. Isso gera muita coisa, tá? Isso não é apenas um dado estatístico. Ah, tem uma pessoa com nome sujo. Se você reparar no índice, a gente atingiu o mais alto nível de endividamento das famílias já registrados no Brasil. 64%, e esse gráfico mostra ali em junho de 2019, em junho de 2019, 64% das famílias brasileiras estavam com o seu nome sujo. Isso significa o quê? Significa que o camarada não vai poder ter, muitas vezes, um emprego, porque alguns critérios, quando você passa por uma entrevista, quando você passa ali, né, pessoal ali, você quer ser entrevistado, a pessoa vai buscar o seu histórico, abre lá no Serasa, vê que você está negativado e você acaba não sendo contratado. Se vocês terem uma noção, em bancos, para quem faz administração, contabilidade, economia, em bancos privados e até mesmo agora em bancos públicos, isso aconteceu na Caixa Econômica Federal, em consultorias, etc., enfim, investidoras, etc. Isso é pré-requisito. Se você tem nome sujo na praça, você não consegue um emprego. Isso é um dos critérios de corte, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão e da gravidade, né, desse número. E, evidentemente, as pessoas que estão desempregadas vão cortando, aos pouquinhos, plano de saúde. Se tem um filho matriculado numa escola privada, acaba cortando, transferindo isso, né, para o serviço público, e acaba também tendo uma sobrecarga no serviço público. E por isso que essa lógica liberal é estúpida, porque você leva essa pessoa justamente para o serviço público, e como pela Constituição de 88 o serviço público e a saúde pública, a educação pública são direitos inalienáveis, universais, o Estado precisa bancar. Então você tem um gasto maior, inclusive, no serviço público, se a gente mantém esse cenário. Pode passar. Vou ler outra coisa para vocês aí também, o pessoal que está aí atrás, acaba não conseguindo enxergar, que é o endividamento das empresas.
que é muito importante também a gente se atentar, porque não só as famílias sofrem nesse processo todo, mas as empresas também sofrem, e elas ficam com seus balanços deficitários, elas não conseguem, não têm segurança para retomar o investimento, para fazer e abrir novos galpões, para ampliar as suas estruturas, e elas acabam ou reduzindo os investimentos ou até mesmo fechando, né? Fechando as suas portas, e isso também acentua a questão do emprego no Brasil. Vou ler para vocês aí, pelo pessoal que não está conseguindo acompanhar na TV. O nível médio do endividamento das empresas brasileiras voltou a subir em 2017 e atingiu 46,5% dos ativos totais. Então aí você teve vários setores que eles pesquisaram, né, que essa pesquisa fez, e aí eu vou te dizer setor por setor. A indústria encerrou o ano de 2017 com o maior nível de endividamento, 54,6%. O setor comercial terminou o ano de 2017 com endividamento de 53,2%. E o setor menos endividado, que encerrou o seu ano com menos endividamento, mas não é um endividamento desconsiderável, mas é um endividamento, né, menor do que esses setores, foi o agronegócio básico, que terminou o seu ano com 41% de endividamento. Isso é muito simbólico, porque se tem uma coisa que os liberais querem é que nós voltemos a ser um grande fazendão, que a gente volte a exportar commodities, que a gente volte a só ser isso, que o Brasil volte a ser um grande exportador de matérias-primas, produtos, né, semi-acabados, produtos de baixo valor agregado, e isso é o sonho dos liberais, sempre foi. Desde a controvérsia de Budan com Marinic Simons, isso lá atrás, para fazer um resgate, para quem é da economia, para fazer a referência. Tá? Então, o setor da agricultura é o setor menos endividado no país, enquanto o setor da indústria é o mais endividado. Isso é sintomático. Isso é sintomático. Existe um processo de desindustrialização no Brasil, e esses dados com o endividamento das empresas são claros ao oferecer essas estatísticas e ao demonstrarem qual caminho nós estamos tomando. Pode passar. Nós vamos entrar aqui num outro gráfico. Eu até peço para vocês que não puderem dar uma olhada, mas eu vou estar falando aqui para vocês também. Tá. Acontece o seguinte: com todo esse cenário de grande impacto na estrutura produtiva brasileira, uma coisa que vem no automático, que vem como talvez uma das principais consequências, né, a partir desse cenário, é o déficit público. É o déficit público, tá? Então, o Brasil acaba, por essa escolha, por essa opção de política econômica, acaba se incorrendo em sucessivos déficits públicos. E ali, se eu não me engano, são 120 bilhões, tá, de déficit em 2018. E tem uma previsão, que está bem pequenininha ali no gráfico, que é uma previsão de que o déficit público estimado para 2019, para o encerramento do presente ano, chega ali em 139 bilhões de reais, o déficit estimado. Então, houve reforma, houve a PEC do teto, a emenda do teto constitucional, houve a tal reforma trabalhista, existiram diversos puxadinhos aí entre o golpe, entre a ascensão do Temer, agora com a eleição do Bolsonaro, e eles sempre estavam com o mesmo discurso, vamos conter o déficit, vamos diminuir o déficit público no país. E está aí o resultado, reforma após reforma, e o déficit público, como já estimado aí, não melhora, ele só se acentua, ele piora. E um governo com as suas contas deficitárias, um governo que não é capaz de ter uma sustentabilidade fiscal e uma força fiscal, é um governo que não tem condição nenhuma para sair da crise, para puxar o investimento público, cadenciar o investimento público e retomar o crescimento econômico. E também enfrentar o lobby do sistema financeiro.
Isso que o Marconi e o Ciro sempre dizem. Qual é a importância de uma sanidade fiscal, de um vigor fiscal para determinado governo? É o governo não ter que se ajoelhar, não ter que se render ao sistema financeiro e, principalmente, é o governo ser o motor do investimento para a retomada das obras de infraestruturas no Brasil. Pode passar. O governo deficitário não consegue atender coisas básicas, tá? Como isso aí, ó. Saneamento precisa, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, de alguns bilhões, tá? Isso foi estimado pela gente, pela equipe econômica do Ciro, que todas as obras de saneamento básico no Brasil conseguiriam ser reconstituídas, retomadas, finalizadas e algumas obras inauguradas. Você estimou um gasto ali de 200 bilhões de reais para finalizar todas as obras de saneamento no Brasil e também de fazer algumas mais específicas. Esse foi o nosso cálculo. Mauro, Flávia Taliba, o pessoal ali também da BIDIP nos ajudou, o próprio Marconi, a gente estimou esse cálculo. Só que hoje no Brasil o governo está congelando 13,5 bilhões do investimento que estava destinado para algumas obras já existentes. Então o governo está indo na direção oposta. Existem hoje no Brasil aproximadamente 14 mil obras paradas. No Brasil inteiro, de norte a sul, 14 mil obras paralisadas, de ferrovia, refinaria, tudo, estaleiro, tudo. Você tem hoje 14 mil rodovias, enfim, 14 mil obras paradas. Isso significa o quê? Significa que existiu no momento uma perspectiva daquelas obras, gerou-se um polo de emprego e que com a hecatombe fiscal do país, o corte e contingenciamento, né, para as obras de infraestrutura, para o investimento público, houve um corte e houve um desemprego em massa. Então pessoas que estavam lá, que começaram a ter emprego a partir, né, do investimento e a partir da sucessão dessas obras, ficaram desempregados e tiveram as suas vidas arrasadas por completo. Isso a gente vê muito no Rio de Janeiro, o que aconteceu. Existiam muitas pessoas que mudaram de várias regiões do país, tá? De várias regiões do país para fazer algumas refinarias, para fazer estaleiro, e que com a paralisação dessas obras ficou absolutamente sem chão. Não pode passar. Todo esse cenário que eu busquei falar aqui nessa parte introdutória da conversa é o cenário de diagnóstico. É o cenário que vai orientar a percepção e a interpretação dos fenômenos sociais e econômicos do Brasil, para que com um diagnóstico substanciado, com um diagnóstico bem elaborado, com um diagnóstico profundamente trabalhado, a gente consiga ter e produzir a melhor das soluções. Não existe mágica, não existe uma equação fixa, congelada, definida, para a gente poder falar, olha, isso aqui que o Brasil precisa. Mas com o diagnóstico correto, uma coisa que não é nem tão difícil, o escárnio desses dados é de assustar, e os dados são bem claros, não é até muito difícil se produzir os diagnósticos, mas com o diagnóstico correto, a gente consegue atribuir algumas soluções factíveis e que vão em direção aos principais problemas brasileiros, para a gente também não voltar a nos iludirmos com algumas soluções menos elaboradas e mais, né, de surpresa, mais pitorescas e bizarras. O que nós precisamos hoje é de um projeto nacional de desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui, alguns companheiros aqui, né, estamos construindo o PDT, é por isso que nós caminhamos com o Ciro Gomes, porque nós visualizamos na sua luta, na sua militância e na militância aglutinada no Partido Democrático Trabalhista, o diagnóstico correto e o principal plano de desenvolvimento para a gente exterminar de uma vez por todas essas mazelas econômicas e sociais que o Brasil atravessa. Vou começar com uma referência simples e que vocês já vão enxergar. E isso tendo como base o diagnóstico apresentado na primeira parte da conversa.
Nome limpo. Nome limpo. Um programa apresentado pelo Ciro durante a campanha de 2018, que foi alvo de duras críticas pelos liberais e que vai justamente tentar corrigir um dos motores do desenvolvimento econômico, que era o consumo das famílias, que é o consumo das famílias. E com aquele gráfico que eu apresentei para vocês, de endividamento das famílias, não tem como existir consumo. Então, fazendo esse diagnóstico, o Ciro e a sua equipe econômica chegou lá e falou: vamos propor um programa de refinanciamento, não é de perdão, é de refinanciamento. Não existe mágica, como os liberais tentam nos alcunhar e tentam colocar nas nossas costas, na nossa testa. É de refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras, para a retomada do crédito e principalmente para a exclusão dos seus nomes das entidades de crédito, enfim, Serasa e etc. Vamos lá, só para explicar rapidamente o que seria isso. A gente, durante aquele período, a gente estimou que a parcela de dívida de toda aquela população não ultrapassaria mais que R$2.000, tá? E isso seria muito bem possível o governo, com a força das suas entidades públicas, Caixa Econômica, Banco do Brasil, entrarem com um processo de refinanciamento dessas dívidas, colocar um prazo de 36, 40 meses, enfim, estender os prazos de pagamento dessas dívidas. E esse valor que a gente chegou, é importante dizer que é um valor que já está descontado os juros. Isso acontece muito, isso não é nenhuma heterodoxia. Existem leilões do Serasa, existem leilões dessas entidades de negociação de crédito, de negociação de dívidas, que essas entidades chegam e dão descontos de até 95% da dívida, excluindo todos os juros ali embutidos. Por exemplo, juros do cartão de crédito chegou a bater 400% ao ano, perdão. 400% ao ano. Você chegava lá, na hora que a pessoa ia acertar, negociava com a entidade financeira, negociava com as entidades reguladoras, mediadoras, e poderia ter descontos excluindo todos os juros. Porque para a entidade financeira é melhor que ela receba a dívida bruta do que ficar querendo colher juros que as pessoas nunca vão ser capazes de pagar. Tá? Então a gente tirou o percentual da dívida média, excluindo juros, excluindo o governo entrar com a sua força para negociar isso, excluindo tudo isso, esse percentual seria muito pequeno e a gente conseguiria refinanciar esses prazos para essas famílias. O que daria, a título de comparação, uma mensalidade de prestação de no máximo R$40. R$40, se a gente tiver bom senso aqui, a gente consegue vislumbrar que o cidadão consegue arcar com R$40 ali por mês. E mesmo se não conseguir, o governo criaria um sistema conhecido como aval solidário. O que significa isso? O aval solidário que o Ciro propôs na campanha era justamente você aglutinar pessoas que estão com dívidas e que têm características próximas e relativamente semelhantes. Características assim: você mora no mesmo bairro, mora no mesmo, na mesma cidade, trabalha no mesmo local, trabalha, enfim, em setores iguais, semelhantes, e você criaria um grupo de 10 pessoas, onde essas pessoas entrariam nesse sistema de aval solidário, e caso uma dessas pessoas não conseguisse arcar, tá, com essa parcela, todo esse grupo arcaria com essa mensalidade, que se você dividir então aí 40 por 9 pessoas, dá uma parcela muito ínfima. Ninguém ia ter que desembolsar grandes coisas. E era muito bem possível, dadas as experiências internacionais, criar alguns benefícios a futuro, após o pagamento da dívida, para as pessoas que assumiram o risco e assumiram a parcela, que a determinada pessoa não conseguiu honrar. A gente colocaria alguns benefícios, algum bônus no final da brincadeira. Então, nada mais nada menos, esse é o resumo do programa Nome Limpo, que o Ciro falou na campanha, e depois alguns candidatos copiaram, etc. Mas que houve justamente esse diagnóstico para retomar o motor do consumo das famílias. Pode passar. Outra coisa que a gente também pensou em fazer, não sei se
vocês estão conseguindo visualizar o gráfico, era a retomada, tá, do investimento das empresas. É óbvio que a gente precisa cadenciar alguns preços macroeconômicos, tá? Alguns indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, como taxa de câmbio. Também tem algumas coisas que a gente coloca em custo Brasil, são gargalos de infraestrutura, não é de produtividade, de direito trabalhista que a gente está falando. Nós, desse setor do pensamento econômico, a gente coloca infraestrutura, tá, como esses gargalos de custo Brasil. E, consertando isso, a gente precisaria fazer uma outra coisa, que é acertar o balanço financeiro das empresas produtivas do Brasil. Então a gente pensou em criar um programa para tentar acabar com o passivo das empresas, refinanciando também algumas dessas dívidas, a partir de concessões de empréstimos, que a gente ia criar um fundo soberano. Isso foi aventado durante a campanha, uma proposta a ser amadurecida, mas a gente ia criar um fundo soberano naquela época, né, tendo em vista a taxa de juros vigente naquele momento. A gente pensou em colocar justamente isso em um fundo soberano, com taxas internacionais, que naquele momento já estavam muito baixas, quase negativas, para que as empresas pudessem retomar o seu investimento com financiamento a juros já fixados, tá? A juros já pré-fixados, e para que a gente pudesse que as empresas, ao reconsertar e reorganizar os seus balanços, pudessem voltar a investir em maquinário, em recontratação de trabalhadores e, enfim, retomar as suas atividades. Isso ia ser feito a partir de um deslocamento de uma determinada quantidade das reservas internacionais para esse fundo. Eu vi conversas que já chegou aí a colocar 20%, 25% das nossas reservas internacionais nesse fundo, para poder arcar com esse grande projeto de refinanciamento do passivo das empresas. Outra coisa que era muito importante, e que isso a gente não ia abrir mão, era de uma profunda reforma fiscal que o Brasil deveria passar. E essa reforma fiscal, ela está ali em alguns pilares, tá? Em alguns pilares fundamentais que a gente precisava se atentar. A primeira coisa era uma reforma tributária. Isso é fundamental, tá? Isso era indiscutível, já era pacífico entre os economistas, desde os economistas heterodoxos aos economistas ortodoxos. A questão é, qual reforma tributária nós vamos querer? E agora, depois da reforma da Previdência, agora em 2019, está sendo discutida a próxima pauta no Congresso Nacional, do Governo Federal, que é a discussão da reforma tributária. Existem vários modelos de reformas circundando e passando pelo Congresso Nacional. Mas alguns pilares eu vou dizer aqui de qual era a reforma que o Ciro propunha, pelo menos quais eram os caminhos e o norte da reforma que o Ciro propunha, junto com o Mauro Benevides e junto com o Nelson Marconi, com toda a sua equipe econômica. Era uma reforma para barrar e para inibir a regressividade do sistema tributário brasileiro. Ou seja, a gente queria reduzir os impostos sobre produção e consumo, tá? E aumentar os impostos sobre distribuição, quer dizer, criar um imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, que não existe no Brasil, e criar também, e aumentar os impostos sobre propriedade, criar uma espécie né, que existe no IPVA, criar impostos sobre esses bens, né, de consumo de luxo, como iate, como jatinho, etc. Mas tudo isso para a gente poder desonerar de uma parcela, onde é uma parcela fundamental para existir um investimento, em que o empresário precisa, na sua contabilidade, assumir um risco muito grande. Então, se você onera a produção, se você onera lá o consumo, o empresário fica com um risco muito maior, e o retorno disso em lucro, né, ou seja, a transformação disso em lucro, fica muito mais nebulosa, porque a certeza não é tão grande, porque ele já tem um custo muito alto logo de partida. Se você
taxa lucro, que é o final da cadeia, que é a distribuição dos lucros, onde o empresário já passou pelos riscos e onde o empresário já passou, né, para assumir os custos do investimento, mão de obra, etc. É um investimento muito mais inteligente e muito menos oneroso na cadeia produtiva. E muito também na propriedade. Propriedade eu não vou nem falar, né? A propriedade está lá, você tem o TCMD aí, enfim, de transmissão de causas mortis, é uma coisa também muito mais, né, do âmbito do rentismo, etc., do que propriamente da cadeia produtiva. Então já é lá no final. Então você taxa a propriedade, transmissão de propriedade, você vai taxar bens de luxo, você vai taxar no final da distribuição de lucros. Essa é a nossa proposta. O foco da nossa proposta era esse: você criar uma progressividade da tributação hoje existente no Brasil. Essas reformas que estão sendo discutidas aí no Congresso Nacional, isso não existe. Existe só o que os economistas falam de simplificação tributária, que é importante também, e que para nós isso estaria incluso. A gente ia fazer uma progressividade, a gente iria entrar com a pauta da progressividade e também da simplificação. E a simplificação é basicamente você unir todos os impostos, né? ISS, ICMS, enfim, IPI, unir em um só, tá? Para você poder ter uma simplificação das empresas, mas a gente defende diminuir a incisão dessa carga tributária nesse processo. A gente não vai acabar, a gente vai diminuir e vai aumentar e vai compensar isso com essa reforma tributária que nós pretendíamos colocar em discussão e que vai ser discutida agora, sábado, dia 28, às 9 horas da manhã, aqui pertinho, na Faculdade de Sociologia e Política. Por isso é muito importante que vocês participem, porque a nossa reforma tributária e a reforma tributária que está sendo proposta, que está sendo debatida no Congresso Nacional, vai ser destrinchada agora nesse sábado. Por isso é muito importante a presença de vocês, para a gente poder esmiuçar mais esse debate. Outro pilar, tá, que é fundamental a gente colocar, é a reforma da Previdência. E era uma reforma da Previdência que a gente nunca negou a necessidade da existência e a necessidade da sua realização. Nunca negamos. A questão é qual reforma da Previdência cada um de nós propunhamos. É muito diferente da reforma da Previdência do governo federal. Muito diferente. O PT nos acusou de propor uma capitalização que é muito diferente da capitalização proposta pelo governo federal. Porque a capitalização proposta pelo governo federal é uma capitalização 100% privada, é uma capitalização que ela não tinha um critério de classe social, ela era uma capitalização geral, generalizada para todos os setores da sociedade. Enfim, era muito diferente da nossa. Eu vou falar rapidamente da nossa, que a nossa tinha três pilares fundamentais que diferenciam a gente diferencia da reforma da Previdência proposta pelo governo. Era um pilar, primeiro, de distribuição de renda universal, que a gente ia conceder um salário mínimo a todos os brasileiros, que estava previsto uma espécie de renda mínima, e principalmente dedicada e exclusiva para aqueles brasileiros que não conseguiram durante todo o seu tempo de vida útil, de vida economicamente ativa, contribuir para a Previdência. A gente ia garantir que se esses brasileiros não conseguissem o tempo mínimo de contribuição, eles não seriam excluídos, não viveriam como zumbis nas ruas, não viveriam como, marginalizados, excluídos. Eles estariam previstos no nosso orçamento a partir de um programa de renda universal distribuída para todos aqueles que não conseguiram inteirar a contribuição mínima para requerer o benefício da aposentadoria. Isso é muito importante, dado a mudança da estrutura do mercado de trabalho, onde as máquinas estão avançando e onde os empregos estão ficando cada vez mais, vamos dizer, sazonais. Ou seja, ninguém consegue ficar 20 anos na mesma empresa contribuindo financeiramente, contribuindo para a Previdência. Hoje em dia você fica assim, estou 2 anos aqui, aí já acabou, ou no ano eu trabalho 8 meses, depois eu tenho que me virar para achar outro emprego. São empregos muito mais voláteis e muito mais sazonais. Então a gente precisa pensar, novamente, em longo prazo, colocar em perspectiva para a gente poder atender os reais problemas da sociedade. Outra coisa que a gente propunha era
a manutenção do regime de repartição. Saiu desse patamar de um salário mínimo até 5 salários mínimos, a gente manteria essas pessoas no regime de repartição. O regime de repartição basicamente é o regime existente hoje, onde o trabalhador na ativa contribui para o trabalhador que está ocupado, que está aposentado, perdão. O trabalhador na ativa contribui para aqueles que estão já aposentados. E esse é um regime mais tranquilo, é um regime que, logicamente, é preciso levar em conta a demografia, mas é um regime mais tranquilo das pessoas e mais seguro para as pessoas que não têm uma renda muito elevada para elas se planejarem durante a sua vida. Então é um regime que não existe grandes riscos econômicos, ou seja, que nem o da capitalização. A capitalização já existe muito risco, porque a capitalização, a pessoa pode ir lá, ela tem que contribuir mensalmente, de forma individual, ela paga o benefício, não é descontado já na folha, né? Não é descontado já no lerite, ela tem que ir lá e contribuir mensalmente. Ela pode chegar no momento na vida e falar, quero requerer todo o meu benefício, pode. Então tem vários riscos que pessoas que têm rendas menores, mais aviltadas, não conseguem arcar, dado a imprevisibilidade do cenário econômico brasileiro. E aí entraria o terceiro pilar dessa reforma, que é o de capitalização. O de capitalização, basicamente, uma capitalização complementar com pessoas na faixa de 5 salários mínimos para cima, uma capitalização complementar, ou seja, manteria a repartição e a partir disso seria uma capitalização complementar e opcional, 100% pública, 100% administrada pelo Estado, com uma administração repartida entre os empresários, entre os aposentados, entre os trabalhadores e entre o governo. Quadripartite. Tá? E por que os aposentados? Porque os aposentados também estariam lá para garantir que o seu benefício, após já ser consumado, já ser adquirido, também não perca com defasagens inflacionárias e que eles também possam obter ganhos reais desses seus benefícios. Então, essa é a principal diferença. Tá? A principal diferença é uma grande diferença, porque fundos públicos geridos por trabalhadores administrariam esses recursos e saberiam muito bem como mensurar, diferente de bancos privados que só querem saber do lucro e vão chegar lá e muito provavelmente eles podem quebrar e depois quem é que vai pagar e quem que vai arcar com essas capitalizações feitas, né, pelos depositários, enfim, etc. Então é muito grave. Então essa é uma grande diferença. Agora, por que da capitalização? Porque a capitalização é necessária para a gente criar um regime de financiamento de longo prazo no Brasil. Isso o FGTS tenta cumprir, tenta arcar, mas não é suficiente. Então a gente precisaria com que existisse esse regime, né, para a gente poder criar uma poupança interna, nacional e pública, para a gente poder consumar alguns investimentos de longo prazo, de obras de infraestrutura, que são importantíssimos no nosso país. Pode passar. E aí a gente entra naquilo que o Ciro sempre disse, que são os 4 complexos industriais que o Brasil já possuía vantagens comparativas e com uma atenção especial, tá, de oferta de crédito público, de financiamento através de política fiscal, de financiamento em pesquisa e desenvolvimento, através de uma junção entre academia, entre Estado ponderado, eficiente, e iniciativa privada, indústria, com a intenção e com o objetivo de cumprir com as demandas socioeconômicas do país. A gente, a partir da visualização já hoje de alguns complexos que já são prósperos, que já são produtivos, a gente conseguiria dar uma pujança e conseguiria focar mais para a gente poder desenvolver o nosso país. Esses complexos são 4 complexos: complexo industrial da defesa, aeroespacial, que é Embraer, tá, né, nessa brincadeira. Complexo industrial do agronegócio, que é o complexo industrial que pode ser sustentado e pode ser criado a partir, sim, da plantação, da exploração de minérios, enfim, etc., da exploração de commodities.
gente foi com o Ciro, fui com o Ciro, lá na AgriShow, que é a maior feira de agronegócio do mundo, lá em Ribeirão Preto. Lá no ano passado, durante a campanha presidencial, eu fui com ele, com o Marconi, tinha um contato lá específico, que a gente visitou essa feira de agronegócio aqui no Brasil. E a gente teve uma grata surpresa, porque lá a gente pôde ver diversas empresas estrangeiras, tá? Empresas estrangeiras que estavam trazendo seus tratores, estavam trazendo seus drones, os seus mecanismos hidráulicos enfim, oferta de água, enfim, para regar as plantações, etc. Tudo de forma muito sofisticada e muito tecnológica, tratores automatizados que não exigiam pessoas, tá? E que isso já estava sendo importado, mas que existiam empresas brasileiras com galpões mais modestos e com estandes mais modestos que já estavam produzindo peças, que estavam produzindo alguns mecanismos, tá? de peças repositórias, de peças para adaptar essas máquinas importadas do exterior para a realidade do solo brasileiro, para a realidade das condições climáticas brasileiras. Então já existe um complexo de empresas que já estão produzindo essas peças para readaptar essas máquinas para a nossa condição climática, para a questão do nosso solo, etc. Então, um complexo industrial que pode surgir a partir da demanda que surge das plantações, da necessidade de se alavancar a produtividade, né, no campo. Então, a gente precisa de máquinas para fazer com que a nossa plantação seja mais competitiva, que o nosso agronegócio seja mais pujante. Então, existe justamente esse complexo de indústrias nascentes que já estão podendo produzir e com uma atenção especial do governo colocando a mão, da academia dando uma atenção especial para financiar e para interpretar e estudar projetos desse tipo, a gente pode ter uma grande alavancagem nesse complexo industrial. Complexo industrial da saúde, fármacos, também o Ciro sempre diz isso, a gente pode produzir, nós temos aqui já, vamos dizer assim, exemplos, tanto nas nossas florestas, que é preciso também levar em conta a questão da sustentabilidade, mas que nós não podemos também entregá-las para o estrangeiro. Então, existe justamente uma biodiversidade a mais rica do Brasil, que isso tudo é entregue na mão de estrangeiros para fazerem patentes e para reverterem isso em remessas de lucro dos seus países de origem. Então, tudo isso a gente precisa inverter. Tudo isso a gente precisa produzir empresas nacionais que sejam capazes de estudar nossos biomas, as nossas biodiversidades, achar, enfim, achar princípios atípicos para gerar novos fármacos, para responder às doenças, né, tanto doenças históricas quanto doenças complexas, que estão também se intensificando na contemporaneidade, e que a gente pode botar a mão nisso aí para a gente poder ter uma grande produção nacional, tá, de fármacos, etc. Para não falar também do complexo dos meios de diagnósticos médicos, dos meios também, ali todos de equipamentos hospitalares, que muitos já produzem, como o Ciro coloca sempre, patentes vencidas, e que a gente pode, a partir do mecanismo de engenharia reversa, reverter esse problema e poder produzir aqui no país esse tipo de maquinário e esse tipo de meio de tomografia, máquina de ressonância magnética, caramba, quatro. A gente pode, a partir de... A China fez muito isso, tá? Tem um exemplo aqui na nossa equipe técnica, a gente usa uma lapela chinesa, né? O pessoal está dando risada aqui, porque eles compraram bem mais barato, que é idêntica à Sony, que é uma empresa japonesa. Eles fizeram, a partir disso, um mecanismo de engenharia reversa. A lapela que a gente usa para os nossos eventos é que a gente cobre justamente com isso, muito mais barato, a mesma qualidade, até melhor em alguns casos, e produzida em escala, tá, na China. E daí o grande segredo da China no desenvolvimento, que abriu as zonas econômicas especiais, produziu engenharia reversa e conseguiu produzir esse tipo de equipamento em escala e exportar para o mundo inteiro num preço muito mais competitivo. Esse é o grande exemplo do fenômeno chinês. E por último, o complexo industrial do óleo, gás e bioenergia, que já é o complexo industrial que entra toda a estrutura de produção
logicamente, de produção de petróleo, de refino de petróleo, da sofisticação, polímeros, etc., tudo que vem na cadeia para a gente poder produzir isso em território nacional, para a gente parar de depender tanto de flutuações externas, de flutuações a nossa economia ainda é muito dolarizada, indexada, para a gente deixar de depender desses efeitos de oscilações cambiais e também, obviamente, gerar tecnologia e empregos em território nacional. Aí também vai muito na linha do companheiro que ele colocou bem, da questão dos estaleiros, etc. Algumas questões assim diversas, mas a gente pode, inclusive, debater aqui. Mas isso é fundamental, isso está previsto. E também da bioenergia e de energias, enfim, limpas, como as fontes de energias eólicas, etc. E também da bioenergia, que aí tem o Gonçalo Pereira, que é também um cara que eu acho que vocês já conheceram. Ele foi o primeiro cara da aula na escola de candidatos, e que ele tem um projeto fantástico de cana-energia, que ele produz com canas geneticamente modificadas lá na Unicamp, canas que têm um impacto no solo muito inferior, de contaminação do solo muito inferior à cana já produzida aqui no Brasil, que tem um processo de maturação, de colheita, de plantio, de desenvolvimento da planta muito menor, então ela consegue produzir muito mais rapidamente, consegue ter depois, no final da cadeia, consegue produzir um combustível muito mais eficiente, não chega na gasolina, mas já chega muito próximo ali, né, na questão da combustão e etc. É um combustível muito mais eficiente e também aquele solo não fica contaminado e possivelmente pode virar área de reflorestamento após a sua utilização. Porque quando você planta cana, com a cana tradicional, a gente sabe o que acontece. O solo fica devastado. Você voltar a plantar coisa lá depois demora muito tempo. Você vai para Marília, Assis, Paraguaçu, toda essa região, aqui no interior de São Paulo, pega a Castelo e vai embora. O pessoal sabe que quando você planta cana, você destrói o solo, porque ela exige a absorção de muitos minerais. Então, esses são os complexos industriais que o Brasil já possui vantagem comparativa, estavam previstos no diagnóstico do Ciro para chegar com esses dados e constatar que eles são prósperos, para a gente poder chegar com uma proposta de financiá-los a partir de oferta de crédito público subsidiado, a partir de um cadenciamento da inteligência brasileira, e fazer a inteligência brasileira, universidades federais, universidades estaduais, elas estarem intrinsecamente atreladas com a interpretação das necessidades, das demandas produtivas que o nosso país está exigindo, tá? E isso entraria num grande processo dessa reconexão entre Estado empoderado, academia pensando nos problemas e as necessidades produtivas do Brasil e uma iniciativa privada que garanta a manutenção da soberania nacional, que não se venda para o rentismo curto-prazista, para a satisfação de valores pessoais, econômicos, e que põe a mão no batente, que sabe que não só ele sofre, mas que o nosso povo sofre também, o nosso povo se sacrifica também, e que eles precisam se sacrificar também para poder investir, para poder retomar a participação de capital nacional nos investimentos produtivos aqui no nosso país. E isso é fundamental. Esse é o grande pilar do nosso projeto. Essa é a nossa grande concepção de política econômica, de política industrial, e que nós vamos lutar com todo o esforço das nossas vidas para poder implementar. Nós não vamos desistir do nosso país. Nós não vamos desistir da soberania nacional. Nós não vamos ter e agir como esses vagabundos, um complexo de vira-latas, que acha que é do estrangeiro, que acha que é dos Estados Unidos, que acha que é da França, que acha que é da Inglaterra, é melhor. Porque o Brasil pode muito produzir sofisticação e produzir essencialmente desenvolvimento tecnológico e geração de empregos em território nacional. Só depende de uma coisa: o diagnóstico está dado, a interpretação dos fenômenos está pacificada. Só precisamos agora resolver e equacionar o nosso problema político. Hoje o problema é muito mais político do que econômico. Nós precisamos reaglutinar as forças progressivas do país
Nós precisamos reaglutinar o empresariado industrial e todos os trabalhadores para focarem numa opção de consenso político para a retomada do desenvolvimento nacional. Sem isso, nós estamos fadados ao fracasso. Sem isso, nós estamos fadados à destruição. Nós vamos condenar o nosso país a ser uma fazenda. E os grandes centros urbanos que cresceram durante a expansão pós-Getúlio vão virar um centro de zumbis. Porque não vai ter emprego, vai estar todo mundo na informalidade, vai ter uma hora que isso aí não vai dar certo. Não vai dar para todo mundo ser motorista de rap, né? Vocês concordam comigo? Não dá. Não dá. E é nosso dever, enquanto trabalhistas, enquanto militantes progressistas desse país, a lutar dia após dia e a tentar dialogar com a população para demonstrar essas mazelas e as raízes dessas mazelas, que é o principal. Para a gente parar de cair no ponto do azul e rosa e entender quais são os problemas concretos e objetivos que o nosso país enfrenta. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gabriel Cassiano, os melhores falar da nossa juventude e do nosso partido aqui em São Paulo. Vocês vão ouvir muito falar deles. A nossa coordenadoria está vendendo alguns livros aqui na frente, na mesinha. Quem tiver interesse, é só ir aqui na frente, e tem vários volumes aqui disponíveis. Aí você troca uma ideia com o nosso pessoal. Vamos fazer uma rodada breve de perguntas. Quem tem perguntas para fazer aqui na plateia? O senhor vem aqui. Daí, quem vier fazer perguntas, mexe a prova, se apresenta, fala o nome e aí faz a pergunta. Me chamo Lauro e muito obrigado também pela palestra. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero complementar. É o seguinte, todos nós podemos fazer algumas reflexões através de acesso a informações e de dados que estão disponíveis para nós, né? Eu vou dar uma dica aqui que reforça muito o que ele falou. Eu trabalhei muitos anos em comércio exterior, fui diretor de uma trade do Espírito Santo, Vitória, e há muitos anos que eu faço pesquisas sobre o que o Brasil importou e exportou, né? Então isso começou timidamente. Primeiro você tinha um acesso, só as pessoas do comércio exterior tinham acesso. Depois de 2001, 2002, esse acesso foi aberto através de um cadastro num site do MIDIC chamado Alice Web, né? Esse site não existe mais, ele foi reformulado, hoje chama-se Comex Stat. Você entra no Comex Stat MIDIC e você consegue saber o que o Brasil exportou, o que o Brasil importou, quanto que ele exportou por ano, o quê, e você consegue refinar essa pesquisa e ter esses dados. Agora aqui, em complementação ao que o Cassiano falou, eu pesquiso isso há mais de 20 anos e o Brasil, ele nunca exportou mais do que 9,5% do PIB, tá? Pra vocês terem uma ideia, todas as grandes economias, elas exportam entre 20% e 35% do PIB. A gente nunca exportou mais que 9,5%. Isso até 2015, quando houve aí uma quebra de paradigma. Nós nunca importamos mais do que 1,5% do PIB. O nosso comércio exterior como um todo nunca foi maior do que 11% do PIB. E aquelas matérias que o Ricardo Amorim escreve, que é um jornalista que tem grande entendimento, que a gente surfou nas commodities, isso é muito relativo. Porque a exportação de commodities nunca foi maior que 8% do PIB. E eu posso garantir isso, as pesquisas que eu fiz. Está lá no site do MIDIC, todos os dados, você entra lá com as posições da TEC, NCM, e você vê o que a gente exportou, ano a ano, mês a mês, quem exportou. E a gente nunca exportou mais do que 8% do PIB em commodities, isso de minério buraco a todos os produtos agrícolas. Nunca foi maior que 8%.
E no mesmo período que eu analisei, entre 2000 e 2015, o mercado interno sempre correspondeu a algo em torno a 68%, 69% do PIB. Então dizer que o Brasil depende disso para viver, depende em parte, é muito relativo, ajuda, mas o agronegócio não tem condição de gerar emprego e renda para a população que a gente tem, 210 milhões de habitantes, quase 90 milhões de pessoas como força de trabalho. Se a gente ficar só no agronegócio, nós vamos ter problemas sérios. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, para que vocês possam refletir, pesquisar, entrem na internet, Comex Stat, tá? Do MIDIC, base de dados, vocês podem pesquisar tudo lá. Obrigado. Alô? Está funcionando? Só para já responder, que o Lauro colocou uma observação importante, interessante, e ele também vai estar lançando um livro sobre o processo de reindustrialização, né, do país. Ele me falou ontem, né, que estaria lançando esse livro. Vamos estar junto depois, vou querer inclusive depois com uma dedicatória, inclusive para a gente fazer, inclusive depois para a gente fazer um debate aqui, talvez. Se tiver a possibilidade de debater aqui também o livro, acho que seria bastante interessante. Mas só pela observação que ele colocou, é isso. O Brasil nunca teve uma grande parcela de exportação relativamente em relação à parcela do PIB. Isso está pacificado, sem sombra de dúvida. Mas só uma coisa que eu acho que quando a gente diz, esses economistas liberais, eles entram na onda para desmoralizar qualquer coisa. Você tem toda a razão. Só que na hora que nós, alguns economistas heterodoxos, Brescia Pereira, até mesmo Nelson Barbosa, esses dias na GV, Nelson Marconi, Manuel Pires, você pega alguns economistas mais heterodoxos, a gente faz a discussão de que o bolo, de fato, aumentou muito pouco a parcela, né, de comércio exterior, ou seja, da pauta de exportações do Brasil com o estrangeiro, ou seja, exportações do Brasil com os países do mundo, etc. Nunca, em comparação internacional, é pífio. Só que o que acontece foi que, como o preço das commodities se elevou muito, esse rendimento foi muito maior. Então, mesmo a gente mantendo essa faixa de patamar nas exportações, o que a gente recebia com isso era muito mais. Porque o preço, né, nos termos de troca que a gente coloca, explodiram, se potencializaram. O barril de petróleo chegou a 130 dólares, enfim, a saca de soja, etc. Tudo foi muito alto, todos esses preços, né, se elevaram muito. Então, mesmo não aumentando a participação nas exportações, se bem que eu acho que se a gente for analisar os dados, o agronegócio aumentou em detrimento dos produtos manufaturados, não em termos gerais. Ou seja, a gente manteve essa faixa, né, 8%, 9%, mas dentro desse bolo, como a parcela do investimento público e privado, o agronegócio aumentou em detrimento da queda da indústria. Mas sem sombra de dúvida, a única crítica que a gente coloca é que justamente houve esse boom dos preços, e o fato de existir esse boom dos preços, houve uma situação fiscal que a gente pode aproveitar um pouco mais flexível e um pouco mais propensa a determinadas políticas. Então, mas você tem razão, é muito importante esse ponto, e sem dúvida, o agronegócio não vai responder às respostas e aos interesses da indústria de emprego, o interesse do emprego, que é o nosso mais grave problema hoje. A desindustrialização, mas se a gente for pensar enquanto trabalhista, o nosso principal problema é a consequência da desindustrialização, que é o desemprego e a informalidade. E com certeza o agronegócio não responde. Por isso, se a gente for focar, beleza, vamos manter o subsídio, se não vai cortar também, é importante para as nossas contas externas, mas a gente vai entrar ali na brincadeira do complexo industrial que o agronegócio pode propiciar, como eu falei, do maquinário, dos tratores, que é isso que vai gerar emprego e vai gerar receita para o governo, que vai gerar, né, sofisticação tecnológica. Você tem toda a razão. Boa noite, eu sou o Carlos, jornalista, e gostaria muito de fazer uma pergunta ao nosso amigo Gustavo, do PDT de São Paulo, Gabriel, né, Luciano, queria
direção daqui de São Paulo. Gente, eu queria saber nessa noite uma coisa muito importante. Por quê? Estamos nesse governo ruim, governo péssimo, que não liga para o agronegócio. Hoje, o trabalhador do campo vai se aposentar com a idade maior do que antes. É isso, de fato. E eu queria saber de Gabriel, como é que neste período que estamos, o agronegócio é aquela coisa, se der muito sol, não tem plantação. Se tiver muita chuva, também não vai ter uma boa plantação. É isso? E é isso. É um governo que não vê o pobre, só vê a parte mais forte, que são dos ricos. E o pobre cada vez fica mais para baixo. Aí eu queria saber, nesse período de crise que vivemos hoje, como é que devemos ter um bom agronegócio mediante esse governo que não vê muita classe trabalhadora? Como é que devemos colocar um bom agronegócio para frente com o governo que está aí no poder? Obrigado, companheiro, pela pergunta. Eu acho que é isso. Eu acho que o governo, primeiro que ele não pensa nos pobres, que ele também é uma esquizofrenia do início ao fim. Então você teve lá o Paulo Guedes, já que lá no início do ano ameaçou o subsídio agrícola, ameaçou cortar das linhas de subsídio, de fornecimento de crédito rural, etc., concedidas pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, e que isso gerou um furor nos produtores agrícolas. E até o pessoal resgatou o vídeo do Ciro com o presidente da Farsul, lá da Federação dos Agricultores lá do Rio Grande do Sul, para falar, olha, se cortar vocês não duram 6 meses. E é verdade, se corta a mamatinha ali do governo que dão para eles, não dura 6 meses o agronegócio. O agronegócio, que é o mais pujante do planeta, é a custa de subsídio público. E esses liberais canalhas reclamam do Estado. Mas isso é um padrão no mundo, também outros países também subsidiam. Não há nenhuma jabuticaba aqui. O que acontece é que, olha a dubiedade desse governo. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ameaça cortar o crédito rural, etc., ele entra com um acordo do Mercosul, com a União Europeia, que justamente visa destruir o que resta. Não dá nem para falar destruir direito, né, governo? É tão pífio que sobrou da nossa indústria hoje que é bizarro. Você fala em destruir, você já sabe, já está praticamente morta a nossa indústria hoje, e esses canalhas ainda têm coragem de fazer isso. E é um acordo do Mercosul que beneficia o setor agrícola em detrimento do setor industrial. Então, que zera taxas de impostos de importações para máquinas, etc. Zera as tarifas para os maquinários, para produtos manufaturados. Em contrapartida, também a União Europeia garantiu que vai zerar as tarifas para produtos, para carne, bovina, para soja, para etc. que for produzido no Brasil. Eles também vão zerar a tarifa de importação. E dá tanto que um monte de agricultor lá, um monte de produtores agrícolas da Europa começaram a reclamar, pressionaram o Macron, e até que o acordo não foi para frente ainda, deu uma congelada, etc. Mas é isso, sempre um conflito de interesse, tá? Mas para o capital internacional e para a globalização, eles querem que nós continuemos a produzir produtos agrícolas, menos sofisticados, onde se gera as maiores condições de exploração humana, esses grandes campos, etc. A gente não pode negar, e que esse governo justamente não tem nenhum compromisso em combater, e nenhum compromisso em se atentar para essas populações. Inclusive, se não fosse o Congresso, isso a gente tem que admitir, a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal, enviada para o Congresso, era ridícula. Era praticamente rasgar aquele pacto pós-88, pós-Constituição, que aglutinou todas. Pode continuar? Então tá. Então que eles aglutinaram justamente, eles rasgaram o pacto que foi feito para incorporar os trabalhadores rurais
e não tinham registro de contribuições, etc., no bolo da Previdência. Fora o BPC também, que eles queriam mexer e que ia ser um negócio absurdo. Tá? Então, assim, verificando esse cenário hoje, eu não vejo o governo Bolsonaro capaz de articular e com predisposição articular nenhuma medida para defender os trabalhadores rurais, para defender as federações de trabalhadores rurais e para defender os mais pobres. Não vejo. E o intuito dessa turma é que a gente fique, né, que se torne um fazendão. Então, cada vez mais, logicamente, a geração de empregos é pífia, mas cada vez mais você vai ampliar algum deslocamento, mesmo que pequeno, em comparação ao bolo todo de trabalhadores, você vai acabar construindo esse tipo de característica de retorno de alguma população ali a voltar a trabalhar, né, no campo para sobreviver, porque não vai ter mais emprego em nenhum lugar. Vai ter uma hora que o setor de serviços vai se esgotar, as pessoas vão estar sujeitas à escravidão, a qualquer outra coisa só para, enfim, manterem a própria sobrevivência e subsistência. Mas não vejo, o governo Bolsonaro não tem, é papel nosso propor uma alternativa e lutar para que os nossos deputados estejam lá para agir como fiscais do povo, para agir como fiscais e não deixar que essas atrocidades aumentem e isso a gente consiga barrar na luta política, nas ruas e no Congresso com a nossa bancada. Bom, meu nome é Tião. A gente brinca com os amigos lá, é uma brincadeira que a gente está querendo levar a sério, embaixador do povo da rua. É uma brincadeira. A gente que renasceu das ruas e analisando toda a sua explicação, a gente veio conversando, nós discutimos a desindustrialização, o problema do campo, o problema mesmo com muito estudo, as pessoas não terem trabalho. E eu ainda trago uma questão hoje que está visível para qualquer um, que é a questão de, além de estarmos desempregados, além de estarmos sem condições de voltar ao mercado, também estamos sem condições de morar, né? Então, essa política que está hoje posta, já não é sendo partidário, mas hoje o abandono das políticas sociais do Bolsonaro, mas aqui em São Paulo, essa política muito estranha do Dória e do Bruno Covas, que só esse ano, entre o ano passado e esse ano, a gente já perdeu conta de quantos serviços foram fechados, e ainda na semana passada nós tivemos 2 serviços fechados que jogaram para a rua mais de 500 pessoas, que já estavam acolhidos, já estavam em processo de qualificação profissional. Então, o que a gente sente hoje de preocupação, nós estamos começando a conversar com a rua sobre isso, mas a gente está cansado de conversar só com a rua para que a sociedade acorde e atente para o fato de que as pessoas estão sendo cada vez mais empurradas para o centro, para as periferias. O número de famílias hoje atendidas nos serviços de assistência social é absurdo. Mulheres com crianças, é uma coisa nunca vista, está assustador. Eu que estou desde 2004 nessa pegada, que vi subir de 2010 para 2000, de 10 mil pessoas para de repente para 15 mil em 2015, e agora a gente passou de 25, pode chegar em 40 mil. E o que está acontecendo de absurdo, os CREAs, que eram centros de referência específicos para atender a população de rua, estão sendo fechados. Você tem uma ideia, da Bela Vista veio parar na Tiradentes. Então hoje nós temos centros de acolhida em que as pessoas estão super mal atendidas, não por conta dos trabalhadores ou das entidades, e algumas também têm os seus canalistas, mas hoje as pessoas não têm toalhas de banho, não tem sabão para banho, não tem alimentação e não tem mais vagas fixas, são pernoites. Então hoje a gente, para pensar na recuperação do país, a gente tem que pensar justamente nesse ponto que está tocando a renda universal, pelo menos de subsistência, que hoje nem isso. Como é que eu vou pensar hoje trampo, emprego para um cara, para uma mulher, para um jovem, para uma criança que está na rua sem um bendito do endereço? Isso foi a total, a gente agravou de uma maneira. Se a gente não voltar
a ter esse olhar para o social, né, recuperar a indústria, recuperar os empregos, aí está faltando muito. A área da construção civil, que é a parte que o nosso pessoal mais domina, pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, mas tem gente com a carteira de trabalho aí já está com 2 anos com ela na mão. Hoje o cara não sabe nem o nome dele mais, ele já pesquisou de nome. Então, para ele entrar no mercado do novo, né? E esse é o enfrentamento que ele tem que fazer hoje. Como é que ele enfrenta esse governo maluco que está aí coberto pelas igrejas, sempre foram nossas parceiras, mas a caridade não consegue ultrapassar a política social, a política pública. A gente tem que caminhar, né, desse sentido, recuperar um governo que dê um pouco de olhar para os miseráveis, que os pobres já ficam longe nessa situação, né? E como que a gente faz para que esses pastores aí acordem, né? Acordem porque eles estão fazendo. Estão apoiando a matança do povo pobre, do negro, do favelado, do periférico. Estão apoiando a matança desses que estão jogados nas praças, em troca deles irem levar uma oração, um prato de comida. Isso é absurdo. Em troca de alguns benefícios e isenções de suas taxas de igreja, isso é um absurdo. Precisamos ter mais reflexão nesse sentido. E tínhamos a bancada da bala, temos a bancada do agronegócio aprovando venenos e venenos e venenos, a gente nem sabe o que está comendo mais, nem sabe até que ponto o mundo vai continuar importando os nossos produtos, porque é veneno pra caramba, né? E é isso, né? Como é que a gente resgata isso? E hoje a extrema-direita, pelo amor de Deus, está cruel, está terrível e está pânico, não. Está pânico. Não está fácil, não está péssimo. O senhor Tião aqui, de uma forma brilhante, retratou de forma objetiva talvez os principais problemas que ele passou, pelas principais mazelas hoje no nosso Brasil. Ou seja, por um lado você tem as igrejas neopentecostais, que eu respeito os fiéis, que eu respeito os pastores, respeito a tradição protestante, etc. Mas é um avanço muito vertiginoso das igrejas neopentecostais assumindo algumas responsabilidades que são do Estado, por conta da total falta de maturação, de estrutura do Estado para resolver os problemas sociais. Então você tem hoje muito pastor, até nem mesmo dessas grandes igrejas, mas até mesmo as menores que estão lá, vai fazendo, sabe, a partir do recolhimento do dízimo, fazendo o seguinte: vamos pagar lá para pagar a sua dívida do cara com tráfico, vamos pensar com uma dívida aí de aluguel, vamos pagar e vamos deixar que o tráfico entre aqui, não vamos deixar que isso seja tomado, o seu galpão, a sua coisa. Então existe um verdadeiro mecanismo de aglutinação mútua dessas pessoas, dos fiéis, dos cidadãos, por uma falta de auxílio do Estado. O Estado perdeu completamente a sua capacidade de acolher essas pessoas, de dar uma expectativa, de dar uma esperança para essas pessoas. O Estado está dando violência, está dando repressão, o Estado está dando multas, que não necessariamente isso é revertido em ações concretas, que eles não veem, não são capazes de enxergar nenhuma melhora. O Estado está recolhendo imposto regressivo, como eu falei no início, tributando pão, tributando a cesta básica, tributando pacote de fralda, tá, para o nosso povo, enquanto não existe nenhum retorno efetivo de política pública para voltar com hospitais de qualidade, um SUS reforçado, principalmente nos pronto-socorros, até que existe muita excelência no SUS, a gente também não pode criminalizar, mas os pronto-socorros, os pronto-atendimentos no SUS são precários, isso é uma realidade nacional. Educação defasada, não existe um plano estratégico de coordenação dos estados, municípios e a federação para aglutinar um plano nacional de educação, para a gente conseguir com metas colocar o nosso povo, as nossas crianças em escolas integrais, em escolas de período integral, aprendendo as matérias que são do currículo, mas também aprendendo música, aprendendo
robôs, que é isso que vai gerar os empregos novos. No mercado de trabalho, as pessoas precisam também estar preparadas. Não adianta a gente ficar também só com esquerdismo infantil, achando que só precisa ter consciência crítica, enquanto o nosso povo necessita de emprego. É preciso sim formar mão de obra nesse país, e é preciso estar atento ao avanço do mercado e das novas demandas de emprego. Senão, isso é para gente que vem da classe média, alta, é fácil falar isso, enquanto o nosso povo não tem a condição, que não tem tempo, que vive reprimido e não tem tempo de conseguir fazer e ter uma consciência crítica, que às vezes é privilégio de uma elite intelectualizada da pequena burguesia, enquanto o nosso povo lá está precisando de emprego, está pedindo saúde, está pedindo educação, segurança pública, e uma parcela da esquerda insiste em se manter com uma arrogância, uma petulância, num esquerdismo infantil que não olha as mazelas do nosso povo. Então, o senhor foi perfeito em colocar, inclusive, a questão agora do desmonte das políticas públicas de habitação, de moradia popular. Bolsonaro acabou com a Minha Casa Minha Vida, que era uma coisa boa, tem que se ressaltar, da herança petista. Acabou com a faixa de crédito mais baixa, das pessoas mais carentes, porque elas não podem pagar, elas não podem arcar, porque sabem que todo mundo está endividado, está todo mundo sem emprego, como o senhor falou, há 2, 3 anos, é pedreiro sem emprego, há 2, 3 anos, é uma coisa bizarra, e tudo isso só reforça os nossos problemas e angustia o nosso povo está com medo. Por isso que eles procuram as igrejas evangélicas, porque não tem perspectiva, não tem perspectiva de melhora, não vem perspectiva ao governo, o Estado, independente de governo, de partido de o Estado nacional não consegue, cumprir as suas obrigações. Então para as pessoas fica muito abstrato tudo, né, como é que funciona, o que é democracia? Democracia é abstrato para o nosso povo. Quando o nosso povo não tiver comida na mesa, com o estômago cheio, a democracia vai continuar sendo um conceito abstrato. Vai continuar. Então o senhor tem toda a razão. É preciso a gente se reaglutinar nas pautas concretas do nosso povo, como a questão das moradias, dos créditos, o senhor comentou perfeitamente. Hoje, esse prefeito canalha, ele começou desde o João Dória fechando, fazendo realocações, onde ele quer tirar os moradores de rua do centro, quer colocar lá na periferia esse vagabundo. Por isso que ele tirou daqui da Bela Vista e colocou lá na cidade de Tiradentes. Porque esse povo, esses canalhas, não admitem pobres. Esses caras são antipovo. Há um grande preconceito enraizado, arraigado na lógica como essa turma pensa. Um preconceito de classe histórica. E a gente tem que se atentar para isso. Então, assim, se eu puder dar alguma esperança, é a gente ter 3 coisas que não sou eu que falo, é o Ciro que diz, né? Não sou eu que falo, é o Ciro que diz. 3 coisas hoje, para a gente ter um pouco mais de esperança e ter a confiança de que esse cenário pode ser mudado e essa realidade pode ser alterada. Ideia, exemplo e militância. Cabe a nós nos aglutinarmos como força política para propor uma alternativa concreta para a sociedade, onde a sociedade se veja representada. Pare de discutir o sexo dos anjos e vai discutir por que está faltando comida na mesa do trabalhador. Para que está faltando moradia popular, como o senhor muito bem colocou, perfeitamente colocou, do nosso povo mais pobre. Por que aumentou muito o número de indigentes, pessoas na condição de moradia de rua, mendigos, da cidade como um todo, Por quê? Por que tudo isso? As pessoas querem as perguntas para essas respostas. E a culpa não é delas. Porque elas se sentem muito culpadas. Você vai na família, às vezes um cara está 3, 4 anos desempregado, a família é vagabundo, não sei o quê, nem a família ajuda, O cara já está taxado como um vagabundo, como um vadio, como um marginal, Porque está sem emprego há tanto tempo assim. E infelizmente, essa é uma realidade que existe no nosso país e que a gente precisa mudar. Mas só vai mudar quando nós conseguirmos aglutinar um projeto político que fale com o coração e a mente das pessoas.